Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a função logaritmo. Então, isso implica dizer que nós já estamos aí num estudo, uma série de estudos sobre logaritmo. Acompanhe comigo o material, faça as anotações, para depois nós trabalharmos no exercitando e tirar todas as suas dúvidas. Acompanhe comigo o material. Então, olha só, gente. Na função logaritmo, nós temos lá a função exponencial, na qual, para todo número real positivo com o nosso a, diferente de 1, a função exponencial ela é dada pela função de reais, em reais não nulo, tirando o zero, né, desse conjunto. E aí nós vamos ter uma f de x igual a um a elevado a x. Então, essa generalização, ela advém lá da função exponencial. Vocês vão já entender por que nós estamos falando de exponencial. Ela é uma correspondência bioinvoca entre o conjunto dos reais e os reais não nulo, tirando o zero desse conjunto. Isso implica dizer que nós estamos trabalhando aí o domínio e a imagem. Então, nesse caso, nós temos duas características fundamentais e duas classificações fundamentais para o nosso estudo de hoje, que é o crescente e o decrescente. Nesse caso, como nós percebemos lá na função exponencial, que nós temos um a maior que 1. E aí nós teremos uma função crescente. Quando a função é decrescente, nós teremos um a um zero menor que a e o a menor que 1, certo? Agora nós vamos à definição da função logaritmo, pegando o gancho da função exponencial. Então, olha só, a inversa da função exponencial de base a é a função logaritmo de a, de reais não nulo, tirando-se o zero desse conjunto, ela vai implicar numa imagem com o conjunto dos reais, que associa cada número real positivo x ao número real de log de x de base a, chamado de logaritmo de x na base a com o número real positivo, e esse a tem que ser diferente de zero. Então, observe que na função dada de reais em reais, e aí vocês vão perceber a característica do domínio da imagem, dada pela função f de x igual a x a elevado a x, tem a propriedade que é primordial vocês perceberem isso, que é uma f, e aí nós temos x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2. Ou seja, nós trabalhamos aí as propriedades de distributiva, certo? Onde vocês já viram isso lá nas aulas da educação básica. Ou seja, nós temos aí um a elevado a x1 mais x2. Isso é igual a a elevado a x1 vezes a elevado a x2. E aí, quando eu estou falando de x1, eu estou falando do x subscrito 1, certo? A sua inversa, uma g, ela é dada também de reais em reais, conforme vocês veem aí na nomenclatura. Dada por uma g de x é igual ao log de x na base a. Então, nós temos aí a propriedade de log de x vezes x1 vezes x2 na base a é igual ao log de x1 na base a mais o log de x2 na base a. Então, percebam que nós temos aqui uma característica fundamental para ser trabalhada as propriedades, que são as bases são iguais. Então, perceba essa característicazinha que nós vamos utilizar mais lá na frente. Tudo bem? Então, olha só. Como a função logaritmo é a inversa da função exponencial, então nós temos a seguinte situação aí no diagrama de Venn. Então, nós vamos ter um a elevado ao log de x na base a igual a x, para todo x maior que zero. E o log de a elevado a x, que a elevado a x é exponencial, de base a. Isso é igual a x, para todo x pertencente aos reais. Então, observe aí, que pelo diagrama, vocês irão perceber que o domínio
da função f é dada em reais. E a imagem, ela vai trabalhar os números positivos e tirando-se o zero desse conjunto, ou seja, a partir do 1. Da mesma forma vai acontecer na sua inversa, que é a g de x. Nós vamos partir do domínio do R com os números positivos, a partir do 1, e a sua imagem será todos os reais, ou seja, aparecerão os negativos, o zero e os positivos. Tudo bem até aqui? Então, assim, o log de x na base A é o expoente a qual se deve elevar a base A para se obter o número x. Ou seja, gente, em poucas palavras, nós temos aí uma f de x, onde nós trabalhamos a nomenclatura em y, igual a log de x na base A. Isso implica dizer, ou se só se, que nós temos aí um a elevado a y igual a x. É só lembrar lá dos conceitos de logaritmo estudados nas aulas anteriores, tudo bem? Então, olha só, as funções logarítmicas mais usadas são aquelas cujo a base a é maior que 1, particularmente a de base 10, certo? Que nós chamamos de logaritmos decimais. As de base 2, que nós chamamos de logaritmos binários, e as de base e, que são os logaritmos naturais, elas vão se desdobrar em alguns assuntos posteriores, principalmente quando nós trabalhamos a matemática contextualizada. E aí vocês vão perceber essas características. Vamos agora a um exemplo do gráfico da função logaritmo. Então, observe o gráfico que nós vamos construir aí, que nós temos uma f de x igual ao log de x na base 2. E aí, para se construir essas funções, vocês darão aí um domínio, certo? Como vocês já trabalharam em outras funções. E nesse domínio que nós chamamos de x, vocês vão atribuir valores para essa função, onde nós encontraremos os valores da imagem, que é y. E aí nós temos construído, que vocês estão acompanhando na telinha, o domínio e a imagem do nosso gráfico. Feito essa construção da tabela, ou ter construído essa tabela, vocês aplicarão o par ordenado encontrado, certo? No plano cartesiano. E aí vocês terão o gráfico que está aí mostrando na sua telinha. Ele será uma curva acentuada, né? E vocês perceberão que como o nosso a, ou seja, a base é maior que 1, isso implica dizer que nós temos uma função crescente, tudo bem? Então ela vai ter aí o par ordenado 1/4 e menos 2, meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2. Percebam que onde ela vai tocar no eixo x é no par ordenado 1 e 0. Tudo bem? Agora nós vamos ver um gráfico da função decrescente. Da mesma forma, você construirá a tabela para se utilizar o par ordenado, e aí vocês encontrarão os par ordenados 1/4 e 2, 1 meio e 1, 1 e 0, 2 e menos 1 e 4 e menos 2. E aí, da mesma forma, recomendo os valores de x aí, atribuído na generalização dessa função, vocês encontrarão a imagem dessa função, certo? E aí, em casa, vocês farão todos esses cálculos. Aqui, como vocês estão visualizando, já trouxe algo pronto, para vocês só visualizarem como é feito a construção desses gráficos. Então, gente, ao analisar esse gráfico, vocês vão perceber que a minha base do logaritmo é meio. Então, isso implica dizer que ela está entre o intervalo 0 e 1, certo? Então, o meu logaritmo aí, ele é decrescente, dito já pela condição de existência lá definido na definição de logaritmo. Tudo bem? Consequências da definição de logaritmo e da análise do gráfico. Então, nós podemos ter alguns pontos aí importantes a ser analisado.
O gráfico da função logaritmo passa pelo ponto 1 e 0, como eu ressaltei anteriormente, onde a minha f de 1 é igual a 0. Ou ainda, o log de 1 na base A é igual a 0. E aí, fazendo todo aquele trabalho de definição de logaritmo, vocês vão perceber que o A elevado a 0 é igual a 1, certo? Vocês vão perceber também que o gráfico nunca toca o eixo Y, nem ocupa pontos no quadrado 2 e 3. E aí vale ressaltar que vocês precisam estudar o porquê desse ponto. Então acompanhe com o seu professor. Pela definição de logaritmo, vocês já percebem esse estudo, mas é necessário que vocês aprofundem e saibam o porquê desse ponto que nós estamos estudando agora. Somente os números positivos possuem logaritmo real, pois a função x implica num a elevado a x, e aí assume os valores positivos, lembrando lá da exponencial, certo? Nós temos também que o a é maior que 1, então os números maiores que 1 têm logaritmo positivo, e os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmos negativos, certo? Se acontecer de o 0 ser menor que o a e o a menor que 1, os números maiores do que 1 têm logaritmo negativo, e os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmos positivos. A função logaritmo ela é ilimitada, no superior e no inferior também. No caso de a maior que 1, ser limitada superiormente. Pode ser dado pela função log de x na base a, um valor tão grande quanto se queira, desde que tomemos o x suficientemente também grande. Da mesma forma acontece na exponencial. Quanto mais o número que está na potência for grande, né, ela terá uma explosão no seu crescimento exponencial. Tudo bem? Quando o meu a for maior que 1, a função logaritmo é crescente, conforme vocês percebem aí no gráfico, certo? E quando o meu logaritmo estiver no intervalo entre 0 e 1, nós vamos ter uma função decrescente. Isso nós estamos falando de base, tudo bem? No logaritmo é na base, gente, que vocês vão olhar, certo? Conforme vocês veem aí no gráfico. Gente, ao contrário da função exponencial, a f de x igual a a vezes x com a vezes 1 cresce rapidamente, como eu falei anteriormente. Já na função, a função logaritmo é injetora. Então, os números positivos diferentes têm logaritmos diferentes também, certo? Ela também é sobrejetora, pois dada qualquer número real b, existe sempre um único número real positivo x. E aí vocês vão perceber isso quando se estiver trabalhando lá com profundidade sobre a função logaritmo. Na função logaritmo também, no f de x igual a log de x na base a, vocês vão perceber, quando ela for decrescente, o eixo das ordenadas é uma assíntota vertical no gráfico. Isso é, à medida que x tende para o zero, o valor da função cresce ou decresce ilimitadamente. Pessoal, para esse assunto de logaritmo, peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas acerca dessa temática e faça o aprofundamento, fazendo as atividades propostas lá e por seu professor na sua casa. Uma boa aula e até a próxima!